Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e hoje eu vim conversar com vocês sobre alguns clássicos estrangeiros que eu gosto bastante e vim indicar aqui pra vocês, pra quem sabe vocês não queiram ler também. O primeiro livro que eu quero indicar é A Máquina do Tempo. Essa minha edição é a edição da Dark Side, mas tem várias outras edições disponíveis. Esse livro aqui eu achei que fosse ser um livro bem complexo, por se tratar de ficção científica e por se tratar ali de viagem no tempo, eu achei que eu fosse me perder um pouco. Mas eu acho que para quem quer começar a ler ficção científica, ele é uma ótima porta de entrada. É um livro interessante que vai te fazer pensar em muita coisa. Ele é um livro curto, então ele é uma leitura bem rápida. Apesar de ter, né, essa temática um pouco mais complexa, entre aspas, ali, de viagem no tempo e de como seria a humanidade daqui milhões de anos, de como ficaria o ser humano daqui milhões de anos. E é muito interessante como esse autor conseguiu pensar assim lá na frente e de como muita coisa ainda fica o questionamento hoje em dia, sabe? Mesmo ele tendo escrito há muitos anos atrás. Então é uma ótima entrada, uma ótima porta de entrada para quem quer conhecer aí um pouco de viagem no tempo e uma leitura um pouco mais rápida. E para quem quer começar a ler, talvez ali ficção científica também é uma boa pedida. Eu não sou tão fã de ficção científica, eu não li tantos livros dessa temática, mas esse foi um dos livros que eu gostei bastante, que me ajudou bastante a entender, foi de forma super simples a entender esse universo, a entender esse conceito. Então fica uma indicação para vocês aí de um clássico super interessante. Outro clássico que eu acho que esse aqui eu acho que vocês já estão cansados de escutar pessoas recomendando, mas eu vou recomendar porque se tornou um favorito, que é 1984. Gente, esse livro ele é simplesmente fantástico. É daqui que saiu o conceito de Big Brother, né, do grande irmão que tá de olho em tudo. E, gente, esse livro, ele é muito atual. Eu acho que qualquer época que a gente for ler esse livro, ele sempre vai ser atual. Ele é muito interessante, ele também traz muitos questionamentos, mas com uma história que vai te prender do início ao fim. Não é uma coisa, assim, tão complexa para você entender. Não tem uma escrita, pelo menos essa tradução aqui, que é a tradução da Companhia das Letras, é uma tradução super simples, que você vai conseguir entender. E, gente, esse livro é simplesmente fantástico. Eu marquei muita coisa, não sei se vai dar pra ver a quantidade de post-it, mas eu grifei muita coisa. Eu acho esse livro, assim, fantástico. Ele é super interessante, então se você procura um livro pra te prender e pra entender um pouco mais sobre o conceito aí de grande irmão, de Big Brother, eu acho que vale a pena vocês conhecerem, porque, assim, maravilhoso também. E agora um livro, um clássico infantil que faz parte das nossas vidas, eu acho que vai continuar fazendo parte durante muito tempo, porque esse livro ele não envelhece, que é Alice no País das Maravilhas. Esse livro aqui, essa edição é da Dark Side, eu acho ela lindíssima, eu acho uma das edições mais bonitas, ela é super caprichada. Eles lançaram duas edições diferentes, uma com as ilustrações originais, né, do próprio autor na época, se eu não estou enganada, e outra com ilustrações de um outro artista, né? Então, você consegue escolher qual das edições você quer. Mas, gente, eu acho simplesmente fantástica. A história da Alice, ela é muito interessante. Ela também é uma história que é marcante. É uma escrita, assim, super rápida. Você consegue ler super rápido. E é um livro que, assim, gente, fez parte da nossa vida. Você pode não ter lido o livro ainda, mas alguma adaptação, seja de jogo, seja de filme, você conhece, você já ouviu falar, você assistiu, você conheceu em algum momento, você viu foto em algum momento. E são personagens que vão marcar não só a sua infância, mas também a sua vida adulta no geral, porque esse é um livro e as adaptações que estão sempre aí marcados pra gente. E eu acho essa história super interessante e, como eu falei, é uma história que não envelhece. Um livro que o filme, a adaptação, já era a minha favorita na época de colégio. Eu amei quando assisti esse filme. Eu acho que a gente assistiu na aula de sociologia ou filosofia. Eu não me recordo. Sim, gente, eu tive sociologia e filosofia na época do colégio. Eu não sei se ainda tem. E se são todos os colégios que você tem esse tipo de conteúdo, né? Esse tipo de aula. Mas a gente teve, a professora passou esse filme pra gente. Eu fiquei, assim, viciada. E eu quis muito, durante muitos anos, ler o livro, e eu encontrei uma edição de sebo e eu li essa edição e foi simplesmente fantástico. Foi um livro que me marcou muito, que é O Nome da Rosa. Para quem não conhece, esse livro, né, barra filme, vai narrar a história de um mosteiro onde algumas pessoas estão sendo assassinadas lá dentro
e a gente precisa entender o que está acontecendo junto com essas investigações e toda essa parte religiosa. E, gente, esse livro, ele é fantástico, o filme, ele é fantástico, e eu gostei muito dos dois. Eu fiz muitas marcações. Essa minha edição, ela é bem antiga, tem até uma dedicatória de alguém de 1986, né? Não essa edição, mas a dedicatória, eu não sei de quando é essa edição, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas, gente, eu simplesmente amei. É de 1983 a edição que eu tenho. E é fantástico, gente. Essa história, ela me marcou muito, como eu falei, na minha fase de adolescente. Eu gostei muito desse filme no colégio. E aí eu quis ler o livro. Eu li depois de mais velho, depois de muito tempo. Tanto que eu tive que reassistir o filme depois, porque eu não lembrava muita coisa. Mas eu queria ler antes. E quando eu encontrei essa edição por R$10, eu fiquei assim, gente, muito entusiasmada. Porque ela tá até que nova, tá? Ela tá meio amarelada, é claro, né? A diagramação ainda é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado hoje em dia. Mas é simplesmente fantástico, essa história marcou muito. É um livro mais complexo, é um clássico um pouco mais complexo, então acho que você tem que ler um pouquinho mais velho mesmo. Até por ter essa temática um pouco mais pesada ali, né? De assassinatos e crimes. Mas é um livro que eu super aconselho você a ler. É muito interessante mesmo. Outro livro que eu não tenho aqui é edição física, mas é uma história que eu gosto muito, que eu li também na época da faculdade, que é Fahrenheit 451. Gente, esse livro, eu acho ele fantástico. Para quem gosta de livros, para quem gosta de livros que falam sobre livros, essa história ela é maravilhosa. A gente vai ter um mundo onde os livros são proibidos, buscar conhecimento praticamente é proibido. E a gente vai conhecer a história desses bombeiros aí, dessas pessoas que queimam os livros, quando elas descobrem que as pessoas ainda os têm, esses livros proibidos, né? E, gente, é fantástico, é uma história incrível. A gente vai conhecer a história desse bombeiro que ele descobre o quanto ler é bom, o quanto os livros são interessantes e por que a sociedade tá proibindo as pessoas de lerem, né? Por que esse governo tá proibindo as pessoas de lerem, gente? É maravilhoso, é uma história curta, mas é uma história super interessante. Então, se vocês gostam de livros que falam sobre livros, que tem livros como personagens principais ali, simplesmente vocês devem ler esse livro, porque ele é incrível, ele é maravilhoso e também é super rápido de ler. Um que eu li e que eu li super rápido, que eu gostei, eu tenho ele aqui na estante, mas ele tava lá no fundo, eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de preguiça de pegar, mas eu vou deixar a capa aqui pra vocês, que é a Metamorfose. Esse livro, ele é incrível, a gente vai conhecer a história também desse cara que acaba ficando tanto em casa, assim, que ele vai se transformando num bicho. A gente vai acompanhando todo esse processo dele, nessa transformação, de como a família reage a isso. Gente, é incrível, é uma história curta, mas é uma história que vai te prender. E também vai ter alguma lição, vai ter alguma coisa que você vai ficar pensando, sabe? Algum questionamento importante que você vai ficar pensando durante vários dias que você terminar de ler. E eu também achei super incrível, é uma leitura rápida, é um livro curtinho e fica mais uma indicação pra vocês. Esse eu acho que é um livro que você pode ler, tipo assim, no colégio, eu acho muito interessante. Talvez, não sei se cai em vestibular, algum desses livros, né, não sei se chega a cair em vestibular, mas eu acho que são livros que são clássicos que não são difíceis, não são clássicos complexos, mas que são marcantes, são favoritos, sempre trazem alguma lição, alguma coisa importante que vai te fazer pensar depois, então... esse também, a Metamorfose, também é mais um sensacional dessa lista. E por último, eu resolvi trazer um livro de investigação criminal, que é um clássico, a autora é uma grande autora, que é a Agatha Christie, e esse livro é Assassinato do Expresso Oriente. E, gente, eu li esse livro há muitos anos atrás, bem antes da adaptação. Eu acho o filme fantástico também, a ambientação desse filme é maravilhosa. Mas eu li esse livro e, gente, eu fiquei, assim, chocada. Também é uma história super, assim, curta, né? Um livro curto. Eu gosto bastante da escrita da Agatha Christie, eu gosto bastante do Hercule Poirot, que é o seu personagem principal. Pra quem não conhece, Hercule Poirot é praticamente um Sherlock Holmes do Conan Doyle, entendeu? São dois grandes investigadores ali, que eles têm uma maneira diferente de pensar. E eu gosto muito da escrita da Agatha Christie, eu tenho muita vontade de ler outros livros dela. Se eu li, eu acho que eu li só uns 3, mas o mais marcante pra mim foi Assassinato do Expresso do Oriente, e eu preciso comprar outros livros, outras edições dela, porque eu tenho muita vontade de ler. Eu amo Sherlock Holmes, tá até aqui, eu tenho um Watson,
e eu tenho o box também. Eu amo Sherlock Holmes, eu amo essas histórias, eu amo as adaptações. E aí, Assassinato Expresso do Oriente não ficou longe. Eu amei. Eu assisti as outras adaptações também. Noite das Bruxas, pra mim também foi maravilhoso. Assim, outro favorito, o filme, né? Eu ainda não li o livro, mas o filme achei fantástico. E é isso, eu gosto muito dessa história e eu tinha que trazer um clássico aí de investigação criminal pra vocês também, pra vocês conhecerem um pouquinho desse início aí, né, desses detetives iniciantes aí que a gente tem na sociedade. Gente, vale muito a pena, tá? E é claro que, aproveitando, Sherlock Holmes também é uma outra indicação excelente de investigação criminal. Ele tá aqui, ele sempre tem um destaque aqui na minha estante, mas também é outro livro que me marcou bastante, e aí fica indicação junto com Agatha Christie para vocês conhecerem. Então é isso, essa é a minha lista de clássicos estrangeiros. Eu quero fazer uma lista de clássicos nacionais também para trazer para vocês. Eu já tô montando para ter uma quantidade boa de clássicos para indicar, clássicos que, assim como esses, também são mais leves, que a gente sempre escuta a palavra clássico e a gente acha que são leituras complexas, que são leituras demoradas, são leituras densas. É claro que sempre tem esse livro que é complexo, é denso, é demorado, mas também não são todos os clássicos que são assim. Então vale a pena vocês darem alguma oportunidade para esses e também para a lista de nacionais que eu quero trazer. Fiquem de olho aqui no canal e para isso não se esqueçam de se inscrever e de curtir o vídeo, que isso ajuda bastante. Um beijo e a gente se vê na próxima.